Oi, oitavo ano. Vamos lá então. A aula de hoje a gente vai falar. Nós vamos corrigir a atividade pedida, né, para vocês, que são as páginas 100 e as páginas 101. Lembrando que é do capítulo 7, falando sobre alguns fatos que aconteceram na América, tá? Então, vamos lá. A gente começa a partir da questão 3 e a questão da letra C, na verdade, né? Aí a letra C vai pedir que você dê a justificativa por que é que os colonizadores ou o colonizador colonizou daquela maneira, né? Tão ruim, absurda contra aqueles índios. Qual foi a justificativa que ele utilizou? Então, imagino que você já deve ter feito a atividade, você vai só corrigir, porque não dá tempo de fazer, é correção mesmo, certo? Então, vamos lá. Quais foram os motivos e quais foram as formas? Tem duas formas, que aí você deve saber, né? Pelo que você leu, que é a encomienda e a mita, certo? Essas duas maneiras é que eles usaram para colonizar o índio, né? E a justificativa que eles tinham é que era em troca de proteção e educação cristã. A número 3 vai dizer de que forma a religião ajudou no processo de domínio dos povos da América Espanhola. Como é que a fé cristã ajudou? Então nós temos algumas coisas, né, que é muito grande, você vai conferir e vai estar corrigindo junto com o meu. Pronto, então a gente tem a fé cristã teve papel importante na colonização, pois através de sermões os padres e bispos pregavam a submissão dos índios, aos conquistadores, né? O que era que acontecia aqui? Você vai escrever conforme eu falei, aí você vai corrigir, na verdade. Por quê? Como é que a fé ajudava, né? Ajudava nessa questão de colonização mesmo, né? Os padres tinham uma conversa boa com eles, tinham padres que iam com a intenção boa, não era só para colonizar, realmente fizeram amizade. Então, a fé cristã ajudou na colonização, na educação, na catequização. A quarta questão vai perguntar quem foi Simão Bolivar. Na outra aula nós falamos que ele foi um dos ícones que trouxe a libertação da Espanha, né? Da América em relação à Espanha. Então, vamos lá ver algumas coisas, por exemplo, né? Aí você tem muitas características sobre ele, né? Primeiro, tem essa pergunta quem foi ele, você pode colocar. Você vai corrigir, colocar não, corrigir. Que ele foi um líder militar, ele foi um político, foi influente, ele participou de várias revoltas e vários acontecimentos que trouxe liberdade para alguns países de lá que pertenciam à Espanha. Exemplo, o México, a Venezuela, a Argentina, certo? Ele participou. E aí, o que mais? Por exemplo, ele é visto como um malfeitor, né, um mau personagem, um bandido. Ele é visto como um herói, como alguém que conseguiu ajudar a dar liberdade a essas pessoas, certo? A quarta questão ainda pergunta assim: qual foi a importância no processo de independência, né? Qual foi a importância? Foi importante porque ele conseguiu levar essa independência, porque ele era muito influente, ele era um líder militar, político, né? E ele conseguiu, estando também com as pessoas ali, levar essa independência. Então, vamos lá. A quinta questão: o que foi o caudilismo? Aí, processo político no qual líderes locais aparecem como porta-vozes dos diferentes segmentos da classe dominante. É um fenômeno, né, que ocorre no período pós-independência, caracterizado pela falta de um poder político. E aí ele continua, né? Eu sei que você já respondeu. Finaliza dizendo: ficam explicitadas nesse momento características autoritárias. Então, o caudilismo, ele vai utilizar características autoritárias, né? De militarismo, de liderança bem forte, certo? A sexta questão: professor, eu vou encontrar tudo isso no mesmo capítulo, claro, né? Você volta às páginas, deixando a América do Norte, porque esse capítulo fala de América do Norte, e você vai encontrar no processo de colonização, olha. Você vai ter Encomienda e Mita na página 94, Simão Bolivar e São Martim na página 95, certo? Aí tem que voltar para ver. A sexta questão
Qual foi o modelo de administração adotado pela Espanha na América? Que modelo foi esse? Foi um modelo de administração que foi descentralizado, para isso o território foi dividido, né? Como é que aconteceu? É um modelo que descentralizou, ou seja, tirou do centro, né? Ele ruiu, partiu. Aí vai ter os vice-reinos, que é esse vice-reino está justamente, olha, na página 94, olha, divisão na área colonial. Essa foi uma maneira da colonização espanhola, certo? Está lá na página 94, e aí ele vai dizer, foi dividido então, né? Foi descentralizado, e aí foi dividido em vice-reinados e capitanias gerais, certo? Aí ele continua. Vice-reinados, quem estava lá? Você vai encontrar, voltando, página 94, olha. Página 94. Nova Espanha, Nova Granada, Peru, Prata. Aí capitanias gerais, aí ele vai dizer quais são os países, né? E eu imagino que você lê, página 94. Cuba, Guatemala, Venezuela e Chile. É assim que ficou o modelo de administração utilizado pela Espanha na América. Bom, a sétima questão, com base no que você estudou, completa a cruzadinha, né? Nós temos aqui embaixo, inclusive algum aluno me perguntou, queria tirar uma dúvida. Então isso aqui, a gente começa assim, a cruzadinha ela tá cheia de letras para identificar o que você tem que fazer, né? Vai identificar você e o que ela está pedindo. Então aí você tem aqui, letra A, conhecido como grande libertador da América Espanhola. Quem foi que acabamos de falar agora, né? Líder militar, político, Simão Bolívar. Então, olhe, a letra A, Simão Bolívar, porque foi conhecido como grande libertador. B, exploração dos nativos como servos de campos e minas. Foi uma das maneiras que os espanhóis encontraram para dizer que queria colonizar, né? Eles usaram a encomienda ou a mita. Nesse caso aqui vai ser encomienda. C, processo político em que os líderes locais aparecem como porta-vozes dos diferentes segmentos das classes dominantes. Lembra que eu disse do caudilismo? Classes que dominavam, né? E usavam o militarismo. Então, a letra C é uma das maneiras, né? O processo político. Então, é caudilismo. A letra D vai dizer religião propagada pelos padres. Religião propagada pelos padres jesuítas na América. Qual foi a religião que os padres levaram, né, para a América? Lá na letra D. O nome da religião, aí você vai ter religião cristã, né? A E diz modelo de colonização que tem latifúndio e mão de obra assalariada. Não é encomienda nem mita, vai ser a colônia de povoamento. Você vai escrever, corrigir aí. A F era a maior autoridade na colônia, geralmente um nobre escolhido pelo rei para exercer essa função. Como é que fica? Vice-reino, né? Ou vice-rei, na verdade, vice-rei. A G vai dizer guerras da Europa que repercutiram no processo de independência das Américas espanhola e portuguesa. Que guerras foram essas que começaram com a França? Através de Napoleão. Então, se começou através de Napoleão, serão chamadas de guerras napoleônicas, certo? A H diz locais onde se cultivavam principalmente arroz, trigo, além de frutas, na letra H. Aí, lembra que a gente falou mita, e a gente vai ter agora, tinha repartimentos, e numa outra aula eu falei sobre a hacienda. Nesse caso aqui, que é AH, locais onde se cultivavam, vai ser chamado de hacienda. Aí, modelo de colonização implementado no sul dos Estados Unidos e no Brasil, né? É aquele modelo plantation, pode ser também. A J baseia-se em monocultura, escravismo e latifúndio. Espera aí, houve uma troca aqui. Primeiro, aí, eu estou olhando para a câmera, né? Câmera e olhando para aqui, então houve uma mudança aqui. A letra I diz, modelo de colonização implementado no sul dos Estados Unidos. Isso, letra I. Exato. Como é que os Estados Unidos ele colonizou? Explorando, né? Explorava as riquezas, explorava quem estava lá. Isso é aí. Agora, a J é o modelo que eles utilizavam
é como monocultura, escravismo e latifúndio. É a economia plantation, né? Que se divide no que eu falei. Latifúndio, monocultura e mão de obra. A CADES receberam esse nome por fazerem parte de uma estrutura imposta pela Espanha. Foram divididas em 4: Cuba, Guatemala, Venezuela e Chile. Gente, acabei de ler. Lembra? Vai ser chamado de quê? Tinha o vice-reino. Se não é o vice-reino, modelo de administração, então vai ser o quê? Capitanias Gerais. Certo? E a última letra é a M, que ela vai dizer: ficou conhecida como América para os americanos. Que doutrina é essa? Qual foi a doutrina na conquista da América do Norte? Que os americanos diziam: América para os americanos. Os americanos já nascem já com esse propósito, com esse destino, né? Não com o destino. Eles nasciam e cresciam dizendo que a América era para os americanos. Onde é que eles chegavam? Se tinha alguém lá em alguma região da América, eles falavam: vocês têm que sair porque essa região pertence a nós. Então, é a doutrina, não é a doutrina do manifesto, é a doutrina Monroe, certo? Escrevam aí, gente, e escrevam. Na verdade, eu estou esperando muito que vocês tenham corrigido simplesmente, né? Em outras aulas, eu vou pedir que vocês enviem para mim pelo WhatsApp, já respondido, para a gente poder conferir mesmo quem que está acompanhando e fazendo as atividades, tá? Então, o que é que acontece aqui? Nós vamos, a partir da outra aula, nós já vamos ter já a Revolução Industrial, capítulo 8, e as doutrinas do século XIX. A aula de hoje nós encerramos com essa atividade, com esses questionários, para dar uma noção para vocês do que seria e como é que foi, principalmente a dominação espanhola. Tá bom? Então, cheiro para vocês, fiquem com Deus. Acompanhe as aulas direitinho, tire as dúvidas, porque se não tirar dúvidas não tem como você entender o assunto. Responda às atividades, porque eu farei com vocês assim. Vocês farão e mandarão para mim no privado para eu conferir se estão fazendo o mesmo. Certo? A partir da semana faremos isso, viu? Cheiro, fiquem com Deus. A gente nos veremos, né? Nos veremos de novo terça-feira, viu? Tchau. Cheiro.